Senhor presidente, senhores deputados, eu apresentei um requerimento aqui nesta casa para que o presidente do sindicato, representante aqui, o Bueno, pudesse usar da palavra, porém, segundo o nosso regimento, há uma exigência de que o requerimento seja apresentado 48 horas antes. Para que o requerimento fosse aprovado ontem, seria necessária o acordo de lideranças, que não teve. Portanto, não foi possível abrir a tribuna hoje para o representante do sindicato. Mas, conversando agora com o Bueno, ele me repassou o assunto que seria tratado aqui por ele na tribuna, e eu estou ocupando, então, este espaço para falar em nome do sindicato ou repercutir aqui a preocupação do sindicato e também dos servidores do Hospital Regional Rosa Pedrociano. Na verdade, existe uma preocupação dos servidores da área da saúde de uma possível terceirização de hospitais aqui do nosso estado. Isso nós discutimos na época em que se votou aqui um projeto de lei que permite a terceirização de serviços públicos com a contratação de OS, organizações sociais. E houve já uma primeira experiência aqui no estado com a contratação de uma empresa para gerir o Hospital Regional de Ponta Porã. Inclusive, o nome da empresa é Gerir, não é? E eu estive em Ponta Porã há 2 anos atrás, numa audiência pública realizada pela Câmara Municipal dos Vereadores daquela cidade, e fiquei assim bastante preocupado com o resultado daquela terceirização. Muitas denúncias foram apresentadas naquela audiência pública, dando conta de que a empresa não estava oferecendo serviços de acordo com a necessidade da população, e denúncias de irregularidades na própria gestão dos recursos públicos que eram repassados para aquela OS. O sindicato aqui dos trabalhadores da saúde já alertava, inclusive, aquela empresa que assumiu o Hospital de Ponta Porã já era acusada de irregularidades em outros estados, já respondia denúncias de irregularidades apresentadas pelo Ministério Público em outros estados. E ela veio para cá e assumiu o Hospital de Ponta Porã, e o depoimento de médicos, de atendentes da área da saúde e da própria população confirmaram aquilo que era o temor do sindicato, com irregularidades e com problemas que afetam a população. Agora, segundo informações do sindicato, existe já tratativas para a terceirização do Hospital Regional aqui de Campo Grande, o Hospital Rosa Pedrociano. E a preocupação é, novamente, de fazer um processo de terceirização, passando recursos públicos para empresas que, na verdade, elas vão administrar como se fosse um hospital particular, e
a lógica, né, do hospital particular e deixando a possibilidade, inclusive, de o hospital se firmar como uma instituição pública gerida com recursos públicos para atender a população pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos neste hospital regional servidores competentes e comprometidos com a saúde pública. E esses servidores, com certeza, num processo de terceirização, serão preteridos no seu trabalho, nas suas funções e passarão a ser tratados como servidores ou trabalhadores de uma empresa particular. Nós não queremos essa lógica para o hospital regional e para o serviço público. Segundo informações do sindicato, em reuniões do Conselho Estadual de Saúde, o secretário de Saúde do Estado tem apresentado uma série de denúncias de que possíveis irregularidades dentro do hospital, inclusive alegando até que pode haver boicote, né, de servidores dentro do hospital para que as coisas não funcionem bem. Eu penso que são acusações graves, denúncias graves, que necessitariam de uma comprovação daquilo que o secretário está apresentando. E se isso for verdade, se tem um cunho de verdade nisso, o secretário, ele é o gestor da pasta. Se existe esse tipo de coisa, ele que apure e resolva os problemas, mas não pode colocar isso para justificar uma terceirização do hospital, para justificar, bom, já que não está funcionando bem, que o servidor está boicotando, que está acontecendo isso e aquilo, vamos terceirizar. Ele é o secretário da pasta e deve, portanto, apurar possíveis irregularidades e resolver a questão, e não entregar o hospital para uma empresa. Nós sabemos que empresa não trabalha por amor à causa. Empresa privada não trabalha por amor à causa, não tem o compromisso que o Estado, o serviço público tem de prestar um serviço para a população como um direito da população. Empresa entra no serviço para lucrar, né? Então, ela tem interesse em receber, né, recursos, e muitas vezes a contrapartida não é aquela que nós exigimos para a população. A questão é que muitas vezes tem hospitais geridos por empresas pelo Brasil afora que estão recebendo montantes vultuosos e a prestação do serviço não é adequada. Há, inclusive, denúncias em hospitais terceirizados no Brasil afora que há superfaturamentos na compra de medicamentos, na compra de insumos para o funcionamento dos hospitais. Nós não queremos isso para o Mato Grosso do Sul. Nós queremos a valorização dos servidores de saúde do hospital regional, queremos o investimento de recursos públicos para que o hospital funcione a contento. Não é possível que o hospital funcione sem materiais, sem medicamentos, sem os insumos básicos necessários para atender a população, e é preciso que haja esses investimentos. O secretário, segundo informações do sindicato, alega que o hospital está custando uma média de 30 milhões, né? Então, com base nessas informações, nós precisamos, a Assembleia Legislativa, que é um poder responsável pela fiscalização dos investimentos públicos, ela precisa levantar essa situação antes que o Estado venha com proposta de contratação de OS para terceirizar o serviço. Nós precisamos saber, de fato, os investimentos que estão sendo feitos, está gastando mesmo
30 milhões, no que está gastando, não é? Então, é preciso que, de fato, o Estado dê transparência, preste contas daquilo que está sendo investido no hospital e a gente possa acompanhar mais de perto essa situação, né? Então, eu quero aqui, senhor presidente, repercutindo essa preocupação dos servidores, solicitar que a Comissão de Saúde desta casa, não é, possa receber os representantes dos servidores do hospital para ouvir as suas reclamações, as suas preocupações e, quem sabe, até a Comissão de Saúde intermediar junto ao secretário de Saúde, né, uma reunião para esclarecer essas questões, né? Eu acho que é função das comissões dessa casa, deputado Zé Teixeira, não é? Ouvir os representantes aqui da comunidade, receber as denúncias, me dá uma parte. Aquelas informações que eles gostariam, inclusive, de estar aqui na tribuna hoje passando, né, para os deputados, mas a Comissão de Saúde, é a sugestão que eu faço, poderia se reunir com a comissão, né, desses servidores e aí depois marcar uma reunião com o secretário para que ele possa dar a transparência, abrir, falar realmente o que está sendo gasto, quais são os problemas hoje do funcionamento do hospital, para a gente buscar uma solução em conjunto. Acho que é o papel dessa casa, né, fazer essa ponte com o Executivo. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Creme, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência de estar tocando num assunto crucial dentro do nosso país, que é saúde. E envolve o servidor que presta o serviço, envolve médico, envolve o poder público, envolve um plano falido que chama SUS, que não tem como, na minha visão, de os valores recebidos pela categoria médica e os procedimentos de cirúrgico e tal, de permanecer dessa forma. Então, a saúde, na minha visão, ela tem que fazer uma reforma, primeiro no âmbito nacional, onde leva os recursos estaduais e municipais e não volta a conter. Quando Vossa Excelência fala sobre as empresas terceirizadas, tem algumas OS no país que têm dado certo. E algumas é o que Vossa Excelência... Garantida a palavra, deputado Zé Teixeira. Eu tenho a impressão que alguém que está gritando não está ouvindo o que eu estou falando. Algumas no país, eu não disse aqui, algumas no país dizem que dá certo. Eu não sei. Aqui, as que fizeram aqui, já entraram da forma que Vossa Excelência falou, sem um pingo de credibilidade e já com problema, não aqui nesse estado, em outro estado, mas está com os contratos. Por gentileza, eu gostaria que o senhor respeitasse. Se o senhor quiser falar comigo, eu falo com o senhor a hora que o senhor quiser, no seu escritório, no meu gabinete, mas o senhor, eu estou colocando apenas meu ponto de vista. As que vieram aqui, já vieram com problema, segundo eu mesmo liguei e disse para o secretário, como que vai colocar uma empresa que ela não tem o CNPJ? Eu mesmo disse isso, dessa empresa de Ponta Porã e da empresa que administrou o Hospital São Luís em Dourados, certo? Mas como ela estava nessa situação, o governo já rescindiu o contrato com elas. Agora eu quero ver como que rescinde o contrato com os hospitais públicos que também estão quebrados. A Santa Casa de Campo Grande está quebrado, o Hospital Regional está quebrado, o Hospital de Dourado está quebrado, o Hospital da Vida está quebrado, o Hospital de Cidrolândia está quebrado, o Hospital de Coxim está quebrado. Qual é o hospital desse país que é autossuficiente? Eu não conheço. Então, se não fizer uma reforma no âmbito nacional, para que investa mais recursos na saúde, para pagar melhor os funcionários que prestam serviço na saúde, para pagar melhor os médicos, e para ter vaga, porque não adianta, deputado,
Eu recebo como deputado todo dia. Ontem eu recebi. Tem uma senhora de Paranaíba, na Santa Casa, com AVC, na maca. E ninguém atendeu até agora. Certo? Eu já liguei até para o secretário, não sei quem é a senhora, eu não conheço a senhora, mas a pessoa me ligou e disse, deputado, tenta ver se pelo menos atenda. Por que não atende? A superlotação. Então está faltando vaga, está faltando leite, está faltando UTI, está faltando tudo na saúde do Brasil. Eu quero dizer a vocês que eu compartilho 100% com o seu discurso. 100%. Que precisa respeitar os funcionários que trabalham no setor. Claro que precisa. Que precisa respeitar os médicos? Precisa. Mas sem injetar dinheiro na saúde, é impossível de nós buscarmos uma solução para a saúde. Não adianta construir o Hospital Regional de Dourados. Não adianta. Constrói, fica o prédio físico, mas não tem o ser humano para tocar, porque não tem o dinheiro para investir, para tocar o hospital. Porque se tivesse o dinheiro, ia lá e consertava o Hospital da Vida que está falido. Dourados hoje, a Fundação de Saúde deve 50 milhões de reais. O Mandetta já me ligou para fazer um planejamento para ele vir zerar esse déficit dessa fundação e zerar o déficit aqui de Campo Grande, para começar um planejamento sério, porque Vossa Excelência tem que ver que todo o setor brasileiro tem problema. Na saúde tem problema, na educação tem problema, na infraestrutura tem problema, na segurança pública tem problema, no setor prisional tem problema. O Brasil ele está com um problema estruturante. Ele tem que arrumar tudo, a saúde, a educação, a segurança pública, o sistema prisional, tudo, e a infraestrutura. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que parabenizo e comungo com Vossa Excelência tudo aquilo que Vossa Excelência está falando. Preservar o ser humano, que tem o concurso público, que está contratado, tem que preservar. Não pode pegar o ser humano e passar por uma empresa terceirizada, se ele tem um salário X e pagar Y. Vossa Excelência sabe como é que funciona. Mas muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e acho que os servidores do Hospital Regional que estão aqui, nós temos que entender que eles não são inimigos do Estado. Eles estão aqui preocupados com o funcionamento do hospital, com a prestação de serviço à comunidade, claro, também com o trabalho deles, porque eles querem ser respeitados, mas estão preocupados com a gestão do hospital, com os investimentos que o hospital precisa para funcionar bem. Não são inimigos, não podem ser vistos aqui como inimigos, mas como parceiros de uma luta que é de todos nós, a saúde pública. Por isso eu estou aqui sugerindo uma audiência pública com o secretário de saúde aqui. Cede uma parte, nobre deputado. Vou conceder. Inclusive, aqui está o presidente da Comissão de Saúde, deputado Antônio Vaz, né? Eu estou apresentando essa sugestão para que haja uma audiência pública com o secretário de saúde para discutir o hospital regional. Discutir de que forma? Apresentando com clareza aqui nesse painel os números, os investimentos, os gastos. Tem problema, tem funcionário cedido para outros lugares, traz de volta para o hospital. Está tendo evasão de recursos, vamos ver aonde que é. Está havendo ineficiência na prestação de serviço, vamos trabalhar as claras, com transparência. E os servidores... E não apenas apresentar uns dados no Conselho de Saúde, fala que não está funcionando, que está gastando demais e por isso vamos terceirizar. Não. O deputado Zé Teixeira já falou aqui, aquela OS que assumiu em Ponta Porã já tinha problema em outros estados. Veio para cá, continuou dando problema. Então não vamos permitir que isso ocorra no hospital regional, se nós podemos antecipar, não é? E prevenir para que, mais uma vez, o Estado não pegue milhões, coloque nas bolsas dessas empresas que estão interessadas em dinheiro e não resolva a situação do hospital. Então, eu acho que vamos discutir abertamente, chamar o secretário, apresentar os dados, as claras, eu acho que isso é importante. Deputado Antônio Vaz.
Obrigado, nobre deputado. Nós estivemos ontem aí na tribuna e falamos sobre a situação que se encontra a saúde no nosso estado. Não só no hospital regional, mas nos postos de saúde. Todo o estado está ruim, a verdade é essa. E nós vamos criar, eu estou com o requerimento aqui, mas vou dar entrada na semana que vem, a frente parlamentar em defesa da saúde. Apesar que eu sou o presidente, né, da Comissão Permanente de Saúde, e nós temos trazido a essa tribuna, como Vossa Senhoria também tem falado sempre, sobre a precariedade que se encontra os hospitais, os postos de saúde no nosso estado, né? E eu quero aqui convidar o sindicato para estarem conosco depois, depois da sessão, já agora, né? Depois da sessão, 5 aí da diretoria do sindicato, para estarem com os deputados. Nós vamos falar sobre isso, e depois eu vou convocar uma audiência pública, né, para que nós também venhamos falar sobre a saúde no nosso estado. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade, tá, e dizer que pode contar com esse deputado. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte do deputado Antônio Vaz, presidente da Comissão de Saúde, e já quero parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de ouvir os representantes, né, da categoria, e essa intenção de chamar essa audiência pública. Eu gostaria de participar com Vossa Excelência dessa audiência pública. Vamos abrir, não é, a palavra aqui para os servidores, para os representantes do sindicato, para os gestores, né, do hospital, os diretores do hospital, o secretário de saúde, né, e fazer um debate bem franco, bem aberto. O secretário tem que trazer aqui para nós a prestação de contas, né, o que é gasto. Eu acho que é a melhor saída, deputado Antônio Vaz. E como eu disse a Vossa Excelência, esses servidores aqui são parceiros do Estado, né? Eles não estão aqui porque estão jogando contra o Estado, pelo contrário, eles querem preservar o hospital de picaretagem de empresa que vem aqui só para levar o dinheiro do Estado. Deputado Onevan de Matos. Deputado Pedro Kemp, ainda ontem eu dei uma parte aqui a respeito, falando quando o deputado estava na tribuna fazendo um pronunciamento a respeito da saúde. Eu falei da minha maneira de ver a questão da saúde, não só do Estado, mas do país. A verdade é o seguinte: não é terceirizando, não é entregando para terceiro a gestão da saúde que nós vamos resolver o problema da saúde. Nós temos que ter gestão, uma gestão responsável, uma gestão séria, transparente. É isso que Vossa Excelência acabou de dizer. Precisamos saber o que está acontecendo, aonde está o recurso, como está sendo aplicado, se está tendo evasão, se não está, se tem ralo, se não tem. Então, saúde pública, primeira coisa, eu sempre disse isso aí. Saúde pública tem que ter decisão política para se fazer saúde pública. Caso contrário, não faz. Caso contrário, não faz. Então, o governador Reinaldo, ele assumiu o compromisso de que faria uma saúde de qualidade para Mato Grosso do Sul, para o povo. Então, é só a questão de gestão e investimento, tem que investir. Agora, saúde, disse ontem, não é responsabilidade só do Estado, é do município, é do Estado e é da União. Agora, o que tem acontecido é que cada um tira o corpo. Ah, não, isso é do município, ah, não, isso é do Estado, não, é a União. Eu acho que a saúde pública é responsabilidade de todos, inclusive da sociedade. Inclusive na questão da sociedade, até na fiscalização da gestão da saúde. Então, deputado, cumprimento Vossa Excelência, realmente a saúde no Estado está um caos, cidadão morrendo aí nas filas, nas portas de hospitais, nos postos de saúde, não tem atendimento, e todo mundo fechando os olhos. Deputado Contar. Isso não pode, essa situação tem que ser mudada. Agora, de que maneira? Com ações sérias, responsáveis e também com investimento e transparência. Eu concordo com Vossa Excelência e quero dizer o seguinte: se o Estado alega falta de recursos, que está com dificuldade financeira,
ele administrando diretamente o hospital, dizendo que não está dando, imagine terceirizando, porque a empresa ela vai precisar de, além dos investimentos para manter o serviço, ela vai querer o seu lucro. Realmente, deputado. Sai mais caro. Se me permite, realmente, a empresa vem para ganhar, quer lucro. Claro, ela não vem trabalhar de graça. Como ter lucro num setor que falta recurso? Exatamente. Não tem como. Nós temos, quer dizer, o pouco que tem ainda vai dividir com uma empresa. Exato. Então, nós entendemos que a gestão tem que ser do poder público. Poder público, saúde pública. Então, eu vejo que o mesmo raciocínio foi feito aqui pelo presidente da FETEMES e pelo presidente do Sinted na discussão da terceirização do serviço nas escolas. Você tem um servidor que trabalha na escola, na limpeza, e ele recebe praticamente um salário mínimo hoje do Estado, salário mínimo. Só que, se o Estado terceiriza, ele contrata uma empresa e coloca um terceirizado lá, o Estado gasta 2 vezes mais com aquela pessoa, porque a empresa, meus amigos, elas não vêm trabalhar de graça para o Estado, elas não vêm fazer uma caridade para o Estado, ela vem aqui para ganhar dinheiro. Então, eu acho que vai ser uma belíssima audiência pública para a gente colocar às claras a situação do hospital regional e também buscar uma saída conjunta, servidores, sindicato, a Secretaria de Saúde e também a população que quiser participar. Uma parte é o deputado ex-petista Evander Vendramin. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Eu comungo do pensamento de Vossa Excelência e dizer que a saúde é obrigação do Estado. Essa questão de terceirizar realmente não justifica e não pode ser, talvez, atos de um ou outro servidor que vai penalizar toda os servidores de um hospital. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, Ponta Porã, São Oeste. Nós temos em Corumbá a Santa Casa e nós recebemos do governo do Estado o repasse de R$350 mil, muito aquém daquilo que se precisa. E nós vivemos na Santa Casa de Corumbá um verdadeiro caos pela falta de recursos. Nós atendemos Corumbá, Ladário e grande parte da Bolívia. Nós recebemos recursos do SUS para 109 mil habitantes e talvez tenhamos que atender ali uns 160 mil pessoas todos os meses. Então, eu acho que o Estado tem que assumir a responsabilidade na questão da gestão dos hospitais de verdade, no caso do Hospital Regional, e não terceirizar, não passar para a OS, que vai gastar, às vezes, 10 vezes mais e talvez não tenha um serviço de excelência como tem tido hoje. Então, concordo com o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Evander, que traz aqui a informação também importante, né, do Hospital de Corumbá, e a gente vai chegando à conclusão, né, de que, de fato, é preciso maior investimento, né, de recursos nessa questão da saúde. A gente falava aqui, há uns anos atrás, daquela PEC que foi aprovada no Congresso Nacional, que congelou o orçamento da União por 20 anos. E a consequência nós estamos vendo agora, né? Tudo congelado, orçamento congelado. Só que não congelaram a doença, né? Não congelaram os acidentes de trânsito, não congelaram, então a população continua precisando do serviço de saúde, né? E o Estado precisa rever essa questão dos investimentos. Conceda uma parte ao apesar do amigo Neno tá Razul. acabando, deputado. Eu queria que, ontem eu critiquei também o secretário Geraldo Rezende, por causa da situação grave que a saúde de Dourados vem enfrentando. Critiquei o abandono, critiquei a falta de vontade do secretário de visitar, de ver os problemas, de buscar uma solução. E agora a solução que ele está buscando é tirar da mão e entregar para uma empresa administrar. Eu também sou contra isso. Eu não concordo com uma empresa administrar o nosso hospital. Mas eu só queria deixar uma sugestão para o secretário. Se ele não tem
capacidade de administrar, se ele diz que não dá conta de administrar a saúde, então, em vez de procurar uma empresa privada, entregue o cargo. É minha sugestão. Deputado, é encerrado o grande expediente. Vossa Excelência, vou aguardar para que Vossa Excelência encerre, por favor. Eu agradeço a benevolência Uma de parte, vossa... deputado. Um minuto. Dá um minuto para o coronel. Vou conceder ao deputado Coronel Davi, meu companheiro aqui de muitas lutas. Obrigado, deputado Pedro Kemp. E nós, deputado, que sempre nos enfrentamos aqui no plenário, às vezes defendendo questões onde temos visões diferentes a respeito do assunto, fiz questão de vir aqui pedir essa parte, de falar que nessa questão eu estou junto com o senhor, tá? Então vamos... Eu tenho, deputado Pedro Kemp, tenho parentes que trabalham no Hospital Regional e que me passam algumas questões que lá acontecem. E hoje o nosso hospital, ele presta um grande e relevante serviço para a sociedade do nosso estado e de muitas outras cidades que não fazem parte do nosso estado e que vêm para cá buscar atendimento médico. Então, conte comigo nessa questão levada ao conhecimento da Assembleia por Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Coronel Davi. Não é todo dia que eu escuto Vossa Excelência concordando aqui comigo, mas fico feliz. Eu acho que nós temos que somar nessa questão da saúde, que é de interesse de todos. Para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante sobre o Hospital Regional. O Hospital Regional de Campo Grande, ele é um hospital que tem uma relevância social muito grande, porque ele atende os pobres, ele atende quem não tem plano de saúde, quem não tem Unimed, quem não tem CACEMES. É um hospital do povo. E não vamos entregar para empresas que querem somente lucrar e não têm um compromisso com a saúde pública. Então, esse hospital, ele precisa ser a menina dos olhos da Secretaria de Saúde e continuar atendendo a população de Campo Grande. Muito obrigado, senhor.